Sejam bem-vindos aqui todos no Sururu Talk. Salve, salve, turma boa! Vamos agora para mais um curso legal. A gente está começando agora. Essa é a primeira aula e a gente vai tratar de estratégia, concorrência no mundo digital a partir de uma visão da economia industrial. Conto com vocês. Vamos lá! Bom, agora eu vou passar aqui pequenininho, ficar pequenininho, legal aqui para a gente começar esse curso, que eu sei que todos vocês vão gostar bastante. Vamos lá, vamos trazer uma abordagem um pouquinho diferente, né? Mas que a gente vai precisar de alguns entendimentos e alguns conceitos que vêm da economia industrial. Eu vou trabalhar aqui com uma visão do mundo, ela mudando, da manufatura, né, da indústria tradicional, ou do industrial, como eu coloquei aqui no título, para o digital. Então, uma abordagem da economia digital pelas lentes da economia industrial. Por que isso? Porque os conceitos de economia industrial eles não estão inválidos, muito pelo contrário. Eles estão bem atuais, né? E a gente pode usá-los nesse novo mundo em que ocorre uma ascensão da economia da informação. Esse esse conjunto, né? Essa sopa de economias, nada mais nos permite do que entender melhor como é que as empresas estão concorrendo hoje em dia, em que os produtos físicos cabem num celular, né? Cabem num smartphone. Como é que um monte de produto que antes a gente transacionava, como livros, por exemplo, eu compro num clique pela internet, né? Então, como todo esse novo ambiente está transformando empresas de garagem em big techs, ou transformou, né? E como isso está gerando barreiras à entrada e barreiras ao crescimento das novas startups. Esses são os conceitos que a gente vai tratar e está tratando aqui já desde o curso anterior, um pouquinho, né? Do curso de Economia de Empresas. Esse curso a gente vai aprofundar um pouquinho na ideia de concorrência, né? E estratégia. Vamos lá. Então, quero mostrar para vocês uma coisa aqui que tem a ver com... Opa, foi demais? Isso aqui? As forças de oferta e demanda. O que isso aqui tem a ver com estratégia? Tudo. Por quê? Porque oferta e demanda fazem o mercado. Mercado é oferta e demanda. E quando a gente começa a analisar estratégia e concorrência, eu estou fazendo uma análise de mercado. Então, se eu estou analisando o mercado e mercado é oferta e demanda, eu preciso entender as forças de oferta e demanda que operam nesse mercado. E essas forças de oferta e demanda vão definir as condições básicas do meu entendimento, né, sobre como esse mercado vai se estruturar, certo? E como essa estrutura, né? O que é a estrutura? É o número de empresas, se é fácil entrar no mercado ou não, né? Porque pode ser muito difícil. Por exemplo, hoje, se a gente for trabalhar, criar uma startup para desenvolver navegador da internet, vai ser um Deus nos acuda, porque o mercado já está consolidado. Já tem gente ocupando espaço dos grandes buscadores aí, né? Você tem Google, tem o Bing da Microsoft, basicamente, né? Tem alguns outros pequenos, mas são marginais e é uma luta para eles conseguirem 2, 3% do mercado. Então, isso é uma barreira à entrada, né? Mas isso é dado como? Como é que eu chego aí? Isso é estrutura de mercado. Eu tenho que entender a estrutura de mercado. Só que antes da estrutura, eu tenho que saber quais são as forças de oferta e demanda que estão por trás dessa estrutura.
ok? Então, as forças de oferta e demanda basicamente definem preços no limite, né? A interação entre oferta e demanda vão definir preços. Só que existem, por exemplo, do lado da oferta para a empresa, eu vou entender o quê? O que é oferta para a minha empresa? Oferta para a empresa é mão de obra disponível, terreno, é físico, né? Internet, infraestrutura lógica, infraestrutura digital disponível, certo? Antigamente eu me preocupava muito com estradas. Hoje, com infraestrutura lógica, infraestrutura digital, capacidade de mão de obra, 20, 30 anos atrás, as empresas se preocupavam fortemente com estradas, esgoto, água encanada, né? Energia elétrica. Hoje, as empresas se preocupam com mão de obra qualificada, né? Ensino superior, capacidade de desenvolvimento tecnológico do local. Então, tudo isso muda a abordagem, a forma de ver as forças de oferta afetando a empresa. E forças de demanda, que é o consumo, né? Como é que esse consumo está tá posto? É geograficamente localizado? É no mundo todo? Como é que esse consumo tem renda? Né? É sensível a preço? Então, as forças de oferta e demanda vão definir que tipo de empresa e como aquelas empresas podem sobreviver no mercado. Bom, como a gente já tinha começado a falar, ocorre que, se antes as empresas se preocupavam com infraestrutura física, estradas, energia elétrica, saneamento, né? O que é água encanada, esgoto, o tratamento de esgoto, com um parque industrial, aí tem tratamento de efluentes para não contaminar o lençol freático, a água subterrânea. Então, isso tudo eram preocupações de uma economia industrial. E numa economia digital, quais são as novas preocupações da empresa? Por isso que as condições básicas de oferta e demanda mudam, porque as preocupações da empresa agora, ela se comporta totalmente diferente do que era antes, né? Antes era só mão de obra. Ah, tem mão de obra, beleza. Hoje não. Hoje a mão de obra tem que chegar na empresa minimamente capacitada, com uma bagagem de habilidades básicas, que entre elas está em trabalho em equipe, as chamadas soft skills, né? Obviamente que a empresa capacita o restante se for um trabalho muito específico, mas a pessoa tem que ter uma base, porque o aprendizado ele é cumulativo. Então, a pessoa que não uma pessoa de segundo grau dificilmente dentro da empresa vai aprender habilidades que eu posso ensinar a uma pessoa, um engenheiro formado. Então, essa diferença de conhecimento pesa, isso é custo para a empresa caso ela chegue numa região e não tenha mão de obra, ela vai ter que importar mão de obra, né? Então, o custo aumenta. Chega na região, não tem infraestrutura de internet, né? Infraestrutura de capacidade digital, redes. E aí eu vou ter que criar isso. Como é que eu vou fazer isso? Isso tudo é custo. Então, as condições de oferta mudaram basicamente, né? Eu estou preocupado com conectividade, com capacidade das pessoas entenderem um mundo novo, essa complexidade e recursos suficientes para que a empresa navegue num ambiente extremamente ambíguo, né, e complexo, né? Então, as condições de oferta mudaram e as condições de demanda também. As pessoas hoje demandam logística, coisas em casa. Antigamente, as pessoas iam nas lojas comprar. Antigamente, que a gente fala, pouco mais de 3, 4 anos, era muito comum. Hoje, o comércio eletrônico, a entrega, a digitalização de produtos, como aconteceu com livros, com uma série de softwares, por exemplo, que antes você comprava a caixa com CDs ou disquetes. Hoje você baixa tudo direto da internet, você digitalizou todo o produto. Os manuais já não são impressos, os manuais todos estão disponíveis na internet. Então você
digitalizou uma série de produtos, a impressora ou a manufatura aditiva, impressora 3D, está conseguindo. Teve um caso recente de um fabricante de armas deixar na rede um desenho, né, o projeto de uma submetralhadora que alguém conseguiu construir as peças em impressora 3D. Então, a manufatura aditiva, que é a produção via impressoras 3D, significa que eu posso fazer o projeto, ou seja, o conhecimento de um automóvel está na Ásia, eu imprimi-lo aqui no Brasil, se uma concessionária dessa tiver as impressoras ou os equipamentos corretos. Ou seja, é muito complicado, você rapidamente deixa de ser produtor de conhecimento para ser usuário, e isso tem uma diferença de renda enorme. Então, tudo isso é do lado da demanda, como é que eu vou consumir, com a renda que eu vou ter, a demanda está local, a demanda precisa de logística. Então, as condições básicas de oferta e de demanda numa economia digital muda radicalmente frente a uma economia industrial ou uma economia tradicional que a gente vinha acostumado há algum tempo atrás. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que a gente migrou aqui do tijolo para o digital. Boa parte dos negócios hoje são baseados em dados. Né? E isso significa, ou melhor, boa parte do sucesso dos negócios de tijolo são baseados em dados. Os negócios de tijolo, né, negócios físicos, eles precisam de dados para funcionar. A gente vai ver mais na frente sobre isso. Então, essa mudança gerou serviços que até então a gente não tinha noção. Veja, serviços de nuvem, o mercado de serviços de nuvem, de armazenamento de nuvem, com essa digitalização em massa, a gente começou a demandar fortemente serviços de nuvem que necessita de outro tipo de modelo de negócio, outro tipo de empresa, e está aqui o crescimento no mundo do consumo, né? Veja, três tipos aqui, essas três cores significam três tipos de modelos de negócio. Software como um serviço que está na nuvem. Então você, por exemplo, a Microsoft desenvolveu o Office 365, né? Você instala o Office 365 e ele automaticamente está na nuvem. Tudo que você pode trabalhar na nuvem, não precisa usar a capacidade do seu computador para processar. Esse PowerPoint que está aqui está na nuvem, eu jogo ele aqui, né? Está sendo processado em outro lugar que eu não sei nem onde é. Então, eu pago uma assinatura anual para o uso desse software. Então, software como serviço, é um serviço prestado. Infraestrutura como serviço. Obviamente que a Microsoft, se ela não tiver os armazéns de dados, os data warehouse dela própria, ela vai alugar de alguém. A Amazon, hoje, é a maior proprietária desses armazéns de dados, né? Desses grandes data centers, né? Que funcionam como base de muitas empresas que precisam trabalhar com dados. Aí eles alugam a infraestrutura de outra empresa. Então, infraestrutura como serviço. E plataforma. Os marketplaces, por exemplo. É uma plataforma como serviço. Você paga uma comissão, um aluguel, para usar, por exemplo, um aplicativo que está aqui no Android, que está no Android aqui, ó, no Android, né? Um aplicativo que está no Android, ele paga uma comissão para estar na plataforma. O Android é uma plataforma, o iOS é uma plataforma, e todos os sistemas operacionais de celular, de computador, eles são plataformas em que, em cima dessas plataformas, rodam outros produtos, outros softwares. E
isso pode ser pago, né? Ou mesmo os marketplaces que eles servem de plataforma de comércio. Então, veja, são 3 modelos de negócio novos, em que 10 anos atrás a gente pouco sabia sobre eles. Há 5 anos a gente também nem se dava conta. A gente só veio ter essa condição, esse entendimento melhor nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, e no ano depois da pandemia, é que a gente realmente tomou conhecimento do que é economia digital e como ela está afetando nossa vida, porque a pandemia exigiu um conjunto de novos modelos de negócio, né? E eles estão ainda em revolução, ainda estão se transformando, né? Veja, a questão da maturidade digital, né? Hoje, se vocês verem, esse verdinho aqui tem a ver com maestria, né? O conhecimento profundo de dados, de gestão de dados, certo? Então, o que é que traz resultado para a empresa? Do ponto de vista da eficiência de custo, a maior parte da eficiência de custo está na capacidade da empresa em trabalhar com dados, 22%, e 25% em fluxos inteligentes, fluxos de trabalho inteligente, processos inteligentes. Processo inteligente significa você começar a entender a empresa como com um propósito de atender mercados, clientes, né? Entender clientes, desenvolver clientes, mais do que a empresa. Antigamente você falava em gestão de processo muito ligado ao processo em si. Hoje o processo tem que estar conectado a um cliente e resolver um problema. E às vezes o cliente pode estar até dentro da própria empresa. Então, eficiência e custo, 47% disso tem a ver com com dados e processos inteligentes, que tem a ver com dados, que tem a ver com automação, né? Então, veja, crescimento da receita, quase 50, mais de 50%, né? 23 com 28, 51% do crescimento da receita das empresas são explicados por capacidade de trabalhar com dados ou processos inteligentes. E obviamente que aí tem pessoas, né? Redes é muito importante entender. Eu tenho falado bastante sobre isso, a questão de ecossistemas. Quer dizer, as empresas hoje elas têm uma rede de stakeholders, rede de fornecedores, que o valor, o preço que ela consegue cobrar não é só pela capacidade dela, a maestria dela de ter um bom produto, né? Mas sim, muitas vezes, da capacidade de ter rede. Veja, o Android e o iOS é isso. Ela tem uma rede, tanto de usuários como de fornecedores dentro das plataformas, que as tornam valiosas, né? Veja as dificuldades, às vezes, dos usuários de Apple, do Mac, em alguns softwares. Se bem que isso já foi bem resolvido. Alguns anos atrás era mais complicado. Você só tinha mais softwares disponibilizados para o Windows do que para os computadores que usavam o sistema operacional da Apple. E isso impedia, às vezes, o crescimento, apesar de toda a qualidade que a Apple tem e o nome que a Apple tem, né? E a Apple trata muito de status, de design e tal, tem outros apelos, outros atributos para precificar, mas, no fundo, a rede importa. Então, se a gente soma só redes de talento e engajamento de ecossistema, quase todo o valor apropriado pelas empresas, e esse valor apropriado significa maior preço. Se uma coisa é valiosa, ela consegue cobrar, a empresa consegue cobrar mais e ao mesmo tempo consegue se apropriar de uma parcela maior daquilo que ela cobra, né? Então, isso é uma informação importante da análise da consultoria internacional Deloitte, né? Que
ressalta e reflete muito bem um novo mundo que a gente vive hoje, né? Um novo mundo, uma nova forma de ver esse mundo. Vamos lá. E no Brasil, né? No Brasil, esses dados eu peguei recentemente, também de uma consultoria, e que reflete bem o que rolou depois da Covid-19, né? Então, o surgimento de startups focadas no varejo, né? Teve um crescimento de 47%. Educação online, formação online, como é esse curso online aqui, né? 73%, certo? Serviços e produtos que mais cresceram no Google, nas buscas, foi banco, né? Olha aqui, banco, certo? Móveis para trabalhar, para se criar home office, etc. Então, e delivery de restaurante também, certo? Então, isso são dados do Sebrae que foram capturados para que mostrar a vocês como é que o Brasil e teve reação, e particularmente depois da Covid, a questão digital nesse país não pode ser colocada em segundo plano pelas empresas. E a gente tem visto muitas empresas, eu tenho percebido bastante o discurso de muitas empresas, principalmente as pequenas empresas e algumas médias, e algumas que não são poucas, não percebem a importância de entender a concorrência no mundo digital, né? E de entender até o mundo digital mesmo, né? Como é que o mundo digital opera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui. Então, o mundo está digital. Que é isso? Não é que veio a pandemia e todo mundo foi para o digital. Aqui dali é uma parte dos negócios que foram para o digital. Outra parte está no mundo real, porque as pessoas estão no mundo real. Eu estou falando aqui com vocês sentado numa cadeira real, usando uma camisa real, real, não do real, mas real, de tecido, algodão, né? Tem um microfone, tem uma câmera na minha frente. Então, isso existe, só que isso tudo está sendo consubstanciado, empacotado e transferido para o mundo digital. E você que está me assistindo, está consumindo esse conteúdo via mundo digital, via o YouTube, porque esse vídeo está na plataforma do Sururu Talks no YouTube. Então, o mundo digital ele existe, mas ele existe também o mundo físico que não vai deixar de existir. E esse casamento, né, é que vai prevalecer. A gente até tenta, vou mostrar daqui a pouco algumas questões do mundo digital puramente, com avatares, etc. Mas o mundo físico ele é fundamental, porque é dele que vão ser construídos, ou pelo menos agora, né? A gente não chegou ainda na época do Exterminador do Futuro, em que tudo era, ou do Matrix, né? Que é pior ainda. Mas por enquanto a gente está construindo as coisas no mundo físico e empacotando de alguma forma, digitalizando, transformando e colocando no digital, e tendo esse mundo híbrido que o Silvio Meira chama de digital. E o varejo também é digital, né? Os consumidores aí, 20% dos consumidores, eles estão já consumindo só no e-commerce, né? Força de trabalho, 80% tem capacidade no mundo. Isso são dados do mundo também, né? Esse Avanade, que é a consultoria, está aqui, ó, a consultoria que está dando esses números, né? 80% dos empregados eles estão trabalhando tanto no digital quanto no mundo físico. Então, de alguma forma, ou tem ponto, ou tem algum tipo de controle, ou não, ou entregas digitais, e ao mesmo tempo
eles estão participando do mundo real. Nessa pandemia houve a interação é mais digital, né? Mas, né, de alguma forma, antes da pandemia, esses são dados de 2018, no varejo americano, está aqui a NRF, National Retail Federation, que é a federação de varejistas dos Estados Unidos, e, né, estão colocando esses dados. 88% das operações varejistas nos Estados Unidos estão online. Né? Por isso que em 2018 mesmo, e um pouco antes, começou o que eles chamam de apocalipse do varejo, com fechamento de shoppings, grandes lojas, em detrimento dos marketplaces, de uma Amazon da vida, né? De grandes empresas que estão realmente fazendo a revolução no varejo e causando medo para muitos varejistas locais ou regionais. Mundos digitais, né? Eu fiz essa pesquisa, levantei essas figuras aí. Veja, a gente tem landing pages que mostram não só mais vitrine de loja, nem showroom, mas landing page na internet, que é um showroom que tem vários produtos, ou um produto só. A gente tem avatares, meus alunos, estão num avatar, tendo aula online, então isso o EAD, ou mesmo ensino remoto. Ensino remoto é você direto, né? Não é bem um avatar, mas quando você interage indiretamente, ou seja, a aula está gravada, a atividade está numa plataforma, você cria um avatar digital que vai interagir indiretamente com o professor, com a instituição que está oferecendo o curso. Então você faz você cria tem uma intermediação digital ali forte, porque todo o conteúdo está na plataforma. Né? Netflix, né? O consumo de mídias digitais, YouTube, TikTok, agora Clubhouse, tem, né, um mais novo, vários podcasts adoidado, né? Consumo de mídia digital, você está interagindo e está consumindo, você não precisa mais botar o seu iPod, não existe mais, né? É tudo direto na nuvem e o consumo é direto, né? Então, realidade aumentada, tecnologia de realidade aumentada, o turismo hoje pode ser fortemente impactado pela realidade aumentada. Tem isso, na internet, se vocês procurarem, tem uma visita ao Museu do Louvre, ao Machu Picchu, vários grandes museus da Europa e alguns sítios arqueológicos ou sítios famosos a céu aberto, tem visitas se você coloca o óculos lá, você consegue ver realidade virtual e realidade aumentada quando você bota o celular, né? Por exemplo, você está num sítio lá, você fisicamente, aí você vê uma batalha, vê alguém chegando vestido a caráter, por exemplo, simplesmente porque você está usando software de realidade aumentada. Então você tem, né, vários aplicações desse mundo digital para melhorar a sua qualidade de vida, né? Médicos operando, fazendo cirurgia remota via robô é outra, né? E obviamente, e aí onde está o grande problema, é rastreamento de dados, né? Nós temos a LGPD aqui no Brasil, tem outras leis de dados na Europa, nos Estados Unidos, mas isso não tem impedido dos vazamentos, dos grandes vazamentos de dados, e a turma está fazendo a festa, e as grandes big techs, redundância aqui, mas as big techs, elas fazem rastreamento de dados realmente em cima do que a gente navega, do que a gente consome de produtos e serviços digitais. E a Big Tech é um bom exemplo de como as condições iniciais, né, as condições básicas de oferta e demanda, conduziram as empresas, a gente vai falar bastante disso ao longo do curso, conduzir as empresas a ficarem do tamanho que estão. Né? Bom, finalizando, é isso. Essa é a introdução, né, dessa disciplina, desse curso, na verdade, que eu estou oferecendo aqui de graça no
canal do Sururu Talks no YouTube, que a gente vai tratar de concorrência, de estrutura de mercado, né? E como as empresas podem aumentar o seu desempenho, tanto financeiro, como de produtos, como de geração de novos negócios. E essa introdução traz esse recado aí, que é que o mundo digital está sendo o novo ambiente de oferta e demanda. Né? Isso a gente fecha, porque realmente as condições de oferta e demanda mudam, que são as condições iniciais para a gente entender os desdobramentos da sobrevivência e do ambiente competitivo que as firmas estão enfrentando atualmente. Conto com vocês agora na próxima aula, né? No próximo episódio, na próxima aula. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais essas condições de oferta e demanda e mostrar que o capital intelectual é que efetivamente está mandando nesse mundo digital. Muito obrigado e até a próxima.